Rapaz, hein, você viu que foi que o Galvão, o Casagrande, o Pilhado falaram da seleção? Velho, o Fabrício Bruno até chorou. Porque a seleção brasileira ela coleciona fracasso. Não estava tendo muito toque de lado, muito toque para trás, muito toquinho curto, demorava uma eternidade para chegar na frente. Na realidade, criou pouquíssimas chances e fez 2 gols. Hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Onde foi total erro meu, uma infelicidade minha. Então acho que talvez a gente vive num mundo onde a sociedade critica muito, mas tem que ter sabedoria e saber filtrar pra... Você vai ver no vídeo de hoje a declaração dos jornalistas, o Fabrício Bruno se desculpando com a torcida e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora pra apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Aí eu não posso deixar de te lembrar que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo pra você ter no seu celular. Com o SofaScore você acompanha o desempenho de cada atleta, olhando qual deles deu mais dribles, fez mais chutes, deu assistências, marcou gols, enfim, até o mapa de calor do jogador em campo você consegue acompanhar, comparar um jogador com o outro para ver quem tem números melhores e muito mais. E o melhor de tudo é que é de graça. Só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela para você ser direcionado para a loja do seu celular e baixar o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o SofaScore. Baixa agora. O Casagrande fez uma análise bem sincera sobre a derrota do Brasil para o Japão. Olá pessoal, a seleção brasileira perdeu pela primeira vez para a seleção japonesa hoje, no segundo amistoso dessa data FIFA, por 3-2. Na minha opinião, foi um vexame, né? Não o resultado em si, porque são pouquíssimas seleções hoje muito acima das outras. Tá tudo muito igual, taticamente, né? Mas o vexame foi porque o Brasil fez 2-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo tomou 3 gols do Japão. O Japão virou em cima do Brasil por 3-2. Né? Isso eu acho um vexame. A partir do ponto que você faz 2 gols numa seleção que é inferior, você não pode tomar uma virada. Você não pode tomar uma virada. Se fosse 1-0, virasse para 2-1, ok. Agora 2-0 se virar para 3-2, não é de acordo, não está certo, foi um vexame para mim. Mesmo no primeiro tempo, quando a seleção brasileira fez 2-0, ela não estava jogando bem, não estava marcando pressão a saída de bola da seleção japonesa, não estava tendo a intensidade que tanto quer o Ancelotti, tanto fala o Ancelotti nas entrevistas coletivas, não estava tendo muito toque de lado, muito toque para trás, muito toquinho curto, demorava uma eternidade para chegar na frente. Na realidade, criou pouquíssimas chances e fez 2 gols no primeiro tempo. Né? O segundo tempo, então, foi desastroso. Desastroso. Tomou uma virada da seleção japonesa, que poderia ter feito o 4º gol, jogou muito melhor que o Brasil, e empurrou a seleção brasileira para trás, teve jogada individual, teve marcação-pressão, teve intensidade de jogo, mandou na dinâmica da partida. A seleção japonesa atropelou o Brasil no segundo tempo. Né? Isso é um grande vexame, sim. Agora, para mim, ficou muito claro que é o seguinte: nós temos um grupo, o Ancelotti tem um grupo de 30, 35 jogadores para ele escolher 26. Mas ele não tem 30, 35 jogadores num nível altíssimo para poder fazer de uma partida para outra 8 alterações numa equipe. A equipe que jogou contra a Coreia do Sul, que venceu por 5-0, que foi bem, foi intensa, teve movimentação, jogada individual, marcou pressão, foi para cima, ela foi totalmente modificada, né, nessa partida contra o Japão. Talvez sirva de aprendizado para o Ancelotti ver que, assim, não é a seleção brasileira, o grupo de jogadores não é do nível que ele pensa que é. Ele pode ter, sim, uma equipe muito competitiva para a Copa do Mundo, uma equipe que chegue lá na Copa e jogue, são 7, 8 jogos, que jogue para vencer a Copa do Mundo, de uma forma intensa, dinâmica, com ritmo de jogo, com intensidade, com marcação-pressão, jogada individual, movimentação. Pode sim, mas não tem condições de fazer 8 alterações numa partida para outra. Não dá. Desmontou completamente a seleção brasileira. É claro que ele foi fazer um teste, ele não tem ainda a noção
do peso que tem a camisa da seleção brasileira, que nem todos os jogadores que jogam bem numa partida, ou que treinam bem, ou que jogam bem no clube, vestem a camisa da seleção brasileira e desempenham da mesma maneira. Então ele está aprendendo isso agora. Mas para mim foi um vexame o resultado pela virada. Estava 2-0, tomou 3-2, vexame. E para mim ficou claro que o Brasil pode ter sim uma grande equipe para disputar a Copa do Mundo, mas não tem um grupo para se mudar 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. O Fabrício Bruno, que foi um dos principais responsáveis pela derrota, falhou no primeiro gol, marcou um gol contra, não fez uma boa partida. Na zona mista ali, cara, tava completamente emocionado. O que aconteceu ali? Não, acontece, erro é uma coisa inevitável e só vai acontecer com quem tá lá dentro. Infelizmente hoje foi meu dia, mas também vale ressaltar que não é uma coisa que vai me define a minha carreira, não define eu como pessoa. Acho que até que para estar aqui eu trabalhei muito, todos os clubes que eu passei tem uma base muito importante nisso. O que eu faço no dia a dia no meu clube serve muito para eu estar aqui. E talvez eu acho que as pessoas não podem ser covardes de criticar por um lance onde foi total erro meu, uma infelicidade minha. Então acho que talvez a gente vive num mundo onde a sociedade critica muito, mas tem que ter sabedoria e saber filtrar para definir, que não seja um lance que define a carreira de um jogador, né? Talvez fiz tantas coisas boas que eu fui exaltado e talvez um erro faz parte do processo. Em anos de carreira talvez foi um lance que gerou uma oportunidade clara de gol e aconteceu. Infelizmente foi aqui na seleção. Então acho que tô sofrendo, é doído, mas o que eu posso fazer agora é pegar o lance de aprendizado e seguir minha carreira adiante em busca de novas oportunidades de estar aqui na seleção. Então aproveito para ressaltar a confiança de todo o grupo que me abraçou e me deu uma palavra de conforto, ao mister que sempre confia no meu trabalho, então sou grato por tudo e seguir adiante, Fabrício, é o que me resta. Além do erro, né, o Ancelotti até frisou isso na entrevista coletiva, o quanto a equipe não teve atitude depois desse lance para conseguir controlar o Japão, para não impedir que o Japão fosse em busca da virada. Talvez seja algo sintomático porque, né, trouxe de volta o debate da última Copa, quando o Brasil acaba perdendo a classificação ali nos 4 minutos finais. Isso foi perpetuado por muito tempo. Quanto você acha que o Brasil tem que aprender com isso para não se desligar ou não se desconectar da partida quando algo der errado? Porque, como você disse, estando ali dentro, isso é passível de acontecer. Não, eu acho que estando ali dentro, o futebol, por isso que ele é emocionante desse jeito, né? Talvez você faz uns primeiros 45 minutos brilhantes e depois as coisas meio que desandam. E talvez esse seja o maior desafio no futebol e talvez na carreira de um jogador, né? Saber passar por esses momentos difíceis. E talvez o gol, questão animicamente, ele automaticamente por um clube, uma seleção que está jogando em casa, diante do seu torcedor, é normal que ele se cresça, né, dentro da partida. Então, assim, volto a falar, talvez é um gol que fica marcado porque é o primeiro deles e é um erro individual. Mas acima de tudo, eu sou uma pessoa que busco sempre saber avaliar as coisas que acontecem. Então eu preciso saber filtrar tudo o que aconteceu, para que também não seja apedrejado como acontece com tantos outros jogadores. Bom, Fabrício, como é que faz para você se blindar, cara? Como é que você, entre aspas, dá a volta por cima depois de um jogo como esse? Família, trabalho, são os companheiros de equipe? Como é que você faz? Cara, assim, eu sempre fui um cara muito apegado a Deus e sempre confiei em tudo. E o Galvão, claro, o Galvão também falou e não aliviou pro Ancelotti, viu? Bem, amigos das redes sociais, milhões de amigos das redes sociais, olha o sorriso, é falso. Eu queria estar fazendo um comentário com o mesmo sorriso e a mesma alegria que fiz quando o Brasil ganhou de 5-0 da Coreia. Não que eu imaginasse que fosse disparar uma outra goleada desse tamanho contra a seleção japonesa, até porque a seleção japonesa é bem melhor que a seleção da Coreia, ela tem mais qualidade técnica, tem um ex-jogador com experiência que trabalha bem o time, jogou o primeiro tempo na defesa, fechado por ali, esperando o Brasil vir para cima. Mas eu vou para um outro caminho.
A gente tem elogiado tanto o técnico Ancelotti, eu fui um dos primeiros a indicar o nome dele para ser técnico, fiquei muito feliz com a contratação do Ancelotti. Para mim, é o melhor técnico do mundo, não podia ter ninguém. Ele tem sido direto, ele tem passado os recados, ele tem dado as ordens, ele fala tudo nas coletivas, como vi nenhum técnico falar até hoje. Mas hoje ele tem a parcela de culpa dele. Sabe por quê? Na defesa ele podia mexer quem ele quisesse. O goleiro, os laterais, os zagueiros. Mas eu acho que no meio do campo, falei isso no Galvão e Amigos, na véspera, na Band, no programa da Band. Eu acho que ele tinha que começar do meio para frente, com Casimiro, com Bruno Guimarães, com Matheus Cunha, com o Rodrigo, com o Estevão e com o Vini Júnior, que deram um show. Não se muda um time inteiro para se fazer uma partida. O Tite fez isso na Copa do Mundo em 22, mudou um time inteiro porque estava classificado. Resultado, pela primeira vez o futebol brasileiro perdeu de um time africano. Hoje, ele não mudou inteiro, manteve 3 jogadores de confiança ali, manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães está jogando uma barbaridade. Ele e o Rodrigo foram os melhores, junto ao Estevão, foram os melhores no jogo contra a Coreia. Então ele manteve o Casemiro, o Bruno Guimarães e o Vini Júnior. O Brasil fez um primeiro tempo bom, fez um bom primeiro tempo. O Bruno Guimarães meteu uma bola espetacular, PH entrar, como ele tinha metido para o Estevão no primeiro jogo, 1-0. O Paquetá, que entrou para formar o 4-3-3 e não o 4-4-2, 4-2-4, ele enfiou uma bola para o Martinelli, pá, foi lá e fez o gol. 2-0, acabou o primeiro tempo. Então, tá tudo tranquilo? Não. O Japão voltou diferente no segundo tempo e ele fez 3 alterações. Ele tirou Bruno Guimarães, ele tirou o Vini Júnior, foram 2 jogadores importantíssimos, e tirou o Martinelli. Tirou 3 craques de uma vez só. E a mudança que ele fez, mas entraram o Rodrigo, entrou o Matheus Cunha, e também entrou o Wellington. O Wellington com o Bruno Guimarães, não dá para fazer essa comparação. Ele joga até no mesmo time da Inglaterra, mas o Wellington é mais marcação, é mais atrás. O Bruno Guimarães é o que chega, é o que pisa na área, é o que bate no gol, é que enfia a bola. Então, ele não trocou 6 por meia dúzia, ele trocou 12 por meia dúzia. E aí, para mim, cometeu um erro quando ele colocou o Rodrigo preso na ponta esquerda. O Rodrigo tem uma camisa 10 nas costas, foi o 10 no jogo contra a Coreia, e tem que ser hoje o nosso 10. O cara que vem, que gira, que faz as jogadas, que aparece por todos os lados. Isso ficou com o Matheus Cunha, não funcionou, o Luiz Henrique não estava bem, aí depois entrou Estevão, depois entrou Richard, mas já tinha ido. Já tinha ido porque a defesa falhou, deu um azar, pobre do nosso zagueiro, do Fabrício Bruno, que já está tão bem no Cruzeiro, escorregou numa saída de bola, deu o primeiro gol. Segundo gol, a bola chutada, ele entra 2 passos antes da área, bate nele, ele entra em desespero. E o terceiro gol, falha do goleiro, falha do nosso goleiro Hugo, que ficou sentido, tanto que quase falhou depois de forma perigosa, né? Então, se as lições têm que ser aprendidas, não se mexe o time inteiro. Não se mexe. Sabe o que aconteceu? O Brasil jogou a primeira vez com o Japão em 1989, 1-0. De lá para cá, eram 13 jogos com 11 vitórias brasileiras e 12 empates. Agora são 14 jogos com 11 vitórias brasileiras, 2 empates e uma primeira derrota. Então eu fico na expectativa de poder voltar a sorrir. Vem aí a convocação de novembro, contra 2 times africanos que jogam com mais habilidade, que gostam de atacar, mas que dão certas facilidades na defesa. E isso tem sido historicamente assim. Então que venham aqueles caras do jogo com a Coreia. Ancelotti, entra com o que você tem de melhor. E aos poucos vai fazendo as suas experiências. Não faça tudo de uma vez. Tenha a sensação que hoje você aprendeu uma lição. Que venha o que o Brasil tem de melhor nos jogos contra a África, para vir melhor ainda em março, quando jogaremos contra a França e com um outro time europeu. E sabe, eu quero voltar em novembro, depois dos jogos contra os times africanos, voltar a sorrir, dizer que coisa boa, que seleção, que beleza esse time dirigido pelo Ancelotti. Vamos esperar e guardar o sorriso. Já o pilhado você conhece, esculhambou todo mundo. Quando eu falei que não podia elogiar muito essa seleção brasileira por ganhar da fraca Coreia do Sul, eu avisei. Eu falei, a mesma Coreia que perdeu para a fraquíssima seleção do Tite na Copa do Mundo por 4-1. Aí muita gente ficou, pilhado, você só quer criticar. Tá aí.
Tá aí o que eu falei. Essa seleção brasileira não é nada convincente ainda. Uma seleção grande que faz 2-0 no Japão e sofre a virada, não pode ser respeitada, não pode ser levada a sério. É o que eu digo, a mídia, ela vai ter que babar a CBF. Né? A Globo vai ter que babar a CBF, a imprensa que quer entrevista exclusiva, que quer acesso para os jogos, quer ingresso para jogo de Copa do Mundo, toda essa mídiazinha vai ter que tentar babar a seleção brasileira por qualquer vitória. E eu não vou fazer isso, porque a seleção brasileira ela coleciona fracasso desde 2010, coleciona vergonhas como 7-1, eliminação para a Bélgica, eliminação para a Croácia de Copa do Mundo. E olha o futebolzinho que essa seleção quer mostrar. Fazer 2-0 no Japão. O Japão é ridículo. A seleção do Japão é fraquíssima. E levar uma virada para 3-2, podendo ser mais. Porque o Japão ainda perdeu o gol. É essa seleção brasileira que vocês vão querer elogiar. É essa seleção brasileira que vocês vão querer. Nossa, que maravilha! Ganhou de 5 da Coreia do Sul. Não façam papel de trouxa. A mídiazinha tem que elogiar, tem que bajular a CBF, em troca, né, de interesses. Agora, para quem fala a verdade, o futebol da seleção tá ridículo. Se a seleção leva uma virada dessa pro Japão, imagina quando pegar a Espanha do Pedri e do Yamal. Imagina quando pegar a França do Mbappé e do Dembélé. Imagina quando pegar a Inglaterra do Kane, né, do Saka. Gente, vocês estão de brincadeira. O Brasil tem que melhorar muito. E até o Ancelotti, ele não é mágico, tá? Ele não é mágico. Essa geração precisa tomar vergonha na cara, precisa ter mais brio de seleção brasileira para, pelo menos na vontade, tentar ganhar alguma coisa. Que papelão, que coisa ridícula que a gente acabou de assistir. Uma virada de 2-0 para 3-2, até mais, né? Pro Japão. É isso mesmo. E meu amigo, vamos ser sinceros aqui, é um time, se ganha, ganha todo mundo. Como a gente ficou feliz com a vitória sobre a Coreia, também é preciso que o Brasil entenda que esse tipo de erro é passível de acontecer. O lado bom é que aconteceu num amistoso. Esses jogos são para isso mesmo. Jogo amistoso é para fazer teste, é para ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar e cada vez mais se aproximar do time. Adianta a seleção viver aquelas ilusões que vivemos, eu também com o Tite, onde a gente via o Brasil atropelar nos amistosos e na Copa do Mundo a gente deixava a desejar. Então, vamos manter o foco aqui. Errou? Que bom que errou agora. Se for continuar chamando o Fabrício Bruno, ok, Ancelotti, você deve saber o que tá fazendo. Se for escolher outro zagueiro, tudo bem. Desde que o Brasil na Copa não decepcione. Não é preciso ganhar, mas é preciso competir de igual para igual. Quer dizer, é preciso ganhar sim, senão a gente vai criticar. Mas desde que jogue, compita de igual para igual com outras seleções, aí a gente tá mais do que satisfeito. Não, tem que ganhar mesmo, né? E você, o que acha? O Brasil tem que competir ou tem que ganhar? Tem seleção pra isso? Quem tem que sair da seleção e quem tem que ser chamado pra gente chegar numa final de Copa e levantar o caneco? Comenta aí, quero saber a sua opinião.